(2020) foi um ano atípico, marcado por incertezas. A pandemia mundial do novo coronavírus mudou a forma como agimos e nos relacionamos e alterou também a maneira como os recursos públicos vêm sendo gastos. No enfrentamento à doença, as regras para a compra de insumos e para a contratação de serviços foram flexibilizadas. Em 2020, houve despesas significativas com máscaras, aquisição de exames para a detecção da Covid-19, hospitais de campanha, gestão de leitos de UTI, pesquisas científicas, auxílios emergenciais e por aí vai. A cada ano, o Tribunal de Contas do Distrito Federal faz uma análise abrangente das finanças no DF. Diante desta crise sanitária sem precedentes, as contas do governo relativas ao exercício de 2020 têm um capítulo especial sobre os gastos com o enfrentamento da Covid-19. A análise prévia das contas do governo relativas ao exercício de 2020 foi realizada sob a supervisão do relator, conselheiro Inácio Magalhães Filho. Para 2020, a Lei Orçamentária Anual e o Fundo Constitucional do DF previram inicialmente uma receita de 43,3 bilhões de reais. Ajustes promovidos elevaram a previsão de receita para 44,7 bilhões. Desse valor, foram efetivamente arrecadados ou repassados ao GDF 43 bilhões, o que representa 96,2% da previsão final. Já a despesa fixada inicialmente foi de 43,3 bilhões de reais, mesmo valor da receita inicial. Depois ela foi ampliada para 46,5 bilhões de reais, mostrando um desequilíbrio de 1,9 bilhão entre a previsão de receita e a fixação de despesa. Mas, ao final, apenas 41,6 bilhões de reais foram efetivamente gastos, ou seja, 89,3% da dotação final. Houve um resultado superavitário de 1,4 bilhão ao final da execução orçamentária de 2020. Dos 41,6 bilhões de reais executados, 25,4 bilhões de reais, ou seja, 61,1%, vieram dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. 15,7 bilhões de reais, que representam 37,8% da dotação, vieram do Fundo Constitucional do DF. E 470,7 milhões, que correspondem a 1,1%, vieram do Orçamento de Investimentos. A participação do Fundo Constitucional do DF no orçamento do Distrito Federal, que contribui para o custeio da segurança pública, saúde e educação, saltou de 35,4% em 2017 para 37,8% em 2020. Mas foi nesses orçamentos em que se obteve o saldo positivo de 1,4 bilhão ao final do exercício. Como mostra o gráfico, o GDF ampliou o saldo positivo resultante da execução orçamentária que obteve em 2019, em contraposição aos resultados negativos observados nos 2 anos anteriores. A arrecadação acima do previsto se deu em boa parte pelos recursos extraordinários recebidos da União para auxiliar no combate à pandemia. Essa arrecadação foi responsável por 68,2% da ampliação do orçamento. Em 2020, o recebimento de recursos extras para reforçar o enfrentamento da Covid-19 contribuiu para que, de forma inédita em mais de uma década, a arrecadação nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social superasse a previsão inicial da Lei Orçamentária Anual. Apesar de a crise sanitária ter prejudicado o funcionamento de estabelecimentos comerciais e a pandemia ter afetado a atividade econômica local, a arrecadação de tributos ainda foi 4,5% maior que em 2019. Nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, foram arrecadados 26,8 bilhões de reais, valor que alcançou 97,4% da previsão atualizada. Esse gráfico, inclusive, mostra que o GDF tem aprimorado a relação entre a previsão e a arrecadação de receitas nos últimos anos. Em 2020, o GDF também economizou recursos e, embora as dotações orçamentárias somassem 29,4 bilhões de reais,
foram gastos apenas 86,5% desse valor, ou seja, 25,4 bilhões. Já nas receitas e despesas de capital, o gráfico mostra que menos da metade da previsão se concretizou. Em 2020, os gastos com pessoal e encargos sociais somaram 27 bilhões de reais. Esse montante não leva em conta os valores de natureza infra-orçamentária, isto é, as contribuições patronais recolhidas ao IPREV-DF. E esses gastos com pessoal representaram 69,1% do total de despesas realizadas pelo GDF em 2020. O aumento desses gastos tem se concentrado principalmente nas despesas com pessoal inativo, ou seja, com aposentadorias, reformas e pensões. Em 2020 foram gastos 1,3 bilhão de reais a mais que em 2019. Nos últimos 4 anos, as despesas com inativos aumentaram 18,8%, enquanto os gastos com ativos cresceram 5,8%. O FCDF cobriu mais da metade das despesas com pessoal e encargos sociais. Foram 13,7 bilhões de reais custeados pelo Fundo Constitucional e 13,3 bilhões de reais pelos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Com isso, a receita arrecadada nos OFSS tem sido cada vez menos comprometida para esse tipo de custeio. Em 2020, com o aumento da arrecadação por causa dos recursos que vieram da União para o enfrentamento da Covid-19, essas despesas representaram 53,6% da receita arrecadada, enquanto no ano anterior esse percentual foi de 56,8%. Essa arrecadação maior fez com que a receita corrente líquida de que trata a LRF apresentasse crescimento de 11,4% em relação ao ano anterior. Com isso, apesar do aumento observado nos gastos com pessoal, a relação entre a despesa líquida de pessoal do DF e a receita corrente líquida distrital caiu de 46,2% em 2019 para 44,5% em 2020, se distanciando do limite de 52% estabelecido pela LRF. No âmbito do Poder Executivo, cujo limite máximo de gastos com pessoal é de 49% da receita corrente líquida, o índice apurado no último quadrimestre do ano foi de 42,1%. Embora na primeira apuração do exercício o Poder Executivo tenha se encontrado acima do limite de alerta, que corresponde a 90% do limite máximo, ao final de 2020, as despesas ficaram dentro dos parâmetros estabelecidos pela LRF. O índice inclui as despesas de pessoal da Defensoria Pública do DF, que responderam por 0,71% da RCL no último quadrimestre de 2020. Já no âmbito do Poder Legislativo, as despesas de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal alcançaram 358 milhões de reais, o que correspondeu a 1,44% da RCL. O índice ficou abaixo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, os gastos com pessoal do TCDF somaram 243,9 milhões, equivalentes a 0,98% da receita corrente líquida, também abaixo dos limites da LRF. Em 2020, as despesas sem licitação cresceram 28,8%, o que representa 609 milhões de reais. Esse aumento se deu principalmente por conta das contratações emergenciais direcionadas ao enfrentamento da Covid-19. Dos 448,7 milhões de reais registrados como Covid-19, 332,9 milhões foram gastos pela Secretaria de Saúde, 50,3 milhões pela Secretaria de Comunicação e 45,7 milhões pela Secretaria de Educação. Dos 164,3 milhões de reais classificados como Covid-19 sem contrato, praticamente a metade foi gasta pela Secretaria de Educação com alimentação escolar e Bolsa Alimentação. Já 64,4% das dispensas de licitação, que somaram 1,3 bilhão de reais, foram despesas com o Instituto Hospital de Base do DF e com o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada. Apesar da redução observada nos últimos anos,
em 2020 ainda houve despesas sem qualquer cobertura contratual. Foram gastos 76,1 milhões de reais sem a existência de um contrato formal, em violação direta à Lei de Licitações e Contratos. A Secretaria de Saúde registrou 69,4 milhões de reais e a Secretaria de Educação 6,8 milhões de reais em despesas sem cobertura contratual. Esses valores foram gastos com serviço de limpeza, locação de imóvel e fornecimento de alimentação hospitalar. Para publicidade e propaganda foram destinados 198,6 milhões em 2020, valor 7,9% maior que no ano anterior. Desse montante, 158,5 milhões de reais foram gastos por unidades dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e 40,1 milhões de reais por estatais não dependentes, integrantes do orçamento de dispêndio. Diferentemente dos 3 anos anteriores, em 2020, a publicidade de utilidade pública foi maior que a publicidade institucional, principalmente por causa da necessidade de campanhas sobre a Covid-19 durante a pandemia. De acordo com os relatórios divulgados pela Secretaria de Comunicação, dos 85,6 milhões de reais destinados a agências de publicidade, a maior parte foi para a televisão, seguido pela mídia alternativa e internet. O TCDF tem apontado uma falha persistente nos últimos anos: a inexecução orçamentária de diversos fundos especiais. Em 2020, 32 fundos receberam dotação orçamentária. Mesmo assim, 94% do valor total executado se resumiram a apenas 2 fundos, o de saúde e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Dos 32 fundos, 16 tiveram índice de execução abaixo de 50% e 4 deles não tiveram qualquer execução orçamentária. No relatório analítico e parecer prévio, o Tribunal de Contas também avalia se o GDF cumpriu os limites constitucionais e se investiu o mínimo necessário em educação, saúde, cultura, pesquisa, promoção dos direitos da criança e do adolescente. O governo do DF cumpriu os limites constitucionais de aplicação em educação. Em 2020, foram aplicados 4,7 bilhões de reais em manutenção e desenvolvimento do ensino, 2,4 bilhões no Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A remuneração de profissionais do magistério foi paga com 2,3 bilhões de reais do Fundeb. Dessa forma, os limites constitucionais e legais foram integralmente atendidos. A aplicação em saúde também superou os limites constitucionais. O Distrito Federal tem a obrigação de aplicar em ações e serviços públicos de saúde 12% dos impostos de competência estadual e 15% daqueles de competência municipal. Em 2020, o limite mínimo ficou em 2,3 bilhões de reais. O GDF superou esse valor com a aplicação de 2,6 bilhões de reais em ações e serviços públicos de saúde no ano passado. Em relação aos recursos do Fundo de Apoio à Cultura, em 2020, constatou-se que, embora a dotação mínima correspondente a 0,3% da receita corrente líquida tenha sido incluída no orçamento, a Lei Orgânica da Cultura foi descumprida em relação à entrega ao FAC dos valores não executados desde 2017. Com isso, para 2021, o GDF tem um saldo de quase 83 milhões de reais acumulados desde 2017 para destinar ao FAC. Já para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o valor mínimo previsto na Lei Orgânica do DF eram 52 milhões de reais. Foram alocados 44,7 milhões de reais no orçamento e só executados 8 milhões. Isso representa apenas 15,3% do limite mínimo definido pela LODF. Os restos a pagar, que são aquelas despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro, têm extrema relevância na gestão financeira. Isso porque os compromissos assumidos e não pagos em um exercício anterior acabam por consumir recursos financeiros que poderiam ser destinados a atender despesas do exercício corrente.
Os restos a pagar inscritos em 2019 comprometeram quase 2 bilhões de reais em recursos do exercício de 2020, ou seja, 6,9% do total arrecadado no ano. Por outro lado, em 2020 foram inscritos 2,3 bilhões de reais em restos a pagar em 2021. Isso representa um crescimento de 9,4% em relação ao ano anterior. A pandemia causada pelo novo coronavírus foi determinante na atuação pública distrital em 2020. A emergência em saúde pública motivou tanto a criação de programas federativos de auxílio aos entes subnacionais, quanto a expedição de normas locais para conter o avanço da doença e atenuar os efeitos socioeconômicos da crise. A contabilidade distrital registrou o emprego de ao menos 1,6 bilhão de reais no combate à Covid-19. Desse montante, 1,2 bilhão foi custeado com recursos transferidos pela União, cuja despesa realizada alcançou 1,1 bilhão em 2020. 346 milhões de reais adicionais foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde e majoritariamente destinados ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, de que trata a Lei Complementar Federal 173 de 2020, envolveu a suspensão do pagamento de dívidas com a União, o aditamento de contratos que suspenderam o pagamento de operações de crédito internas e o recebimento de 858,7 milhões de reais a título de auxílio financeiro. Desse montante, 627,1 milhões de reais eram de livre aplicação e foram destinados às seguintes áreas: outros quase 40 milhões de reais foram destinados ao setor cultural por meio da Lei Aldir Blanc. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que foram contemplados quase 3 mil trabalhadores da cultura que ficaram impedidos de trabalhar durante a crise sanitária. No âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, foram arrecadados cerca de 14 milhões de reais para ações socioassistenciais em razão da pandemia. Desse valor, 10,5 milhões foram destinados para entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de acolhimento social. Além dessas receitas federais, foi possível identificar a aplicação direta de ao menos R$500 bilhão em recursos do Distrito Federal no combate à Covid-19. Entre as principais destinações estão 127,5 milhões de reais para o programa EducaDF, voltado para a garantia da segurança alimentar e nutricional de estudantes da rede pública de ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais. Quase 98 milhões de reais aplicados no programa Saúde em Ação, que engloba os serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, além de materiais hospitalares e equipamentos de proteção. E mais 50,3 milhões de reais gastos com publicidade e propaganda. Além disso, outros 40 milhões de reais foram aplicados no apoio a projetos e ações de pesquisa, inovação e extensão para o combate à Covid-19 da Finatec, a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, e da Fiotec, a Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. Na análise da gestão patrimonial, merece destaque a dívida ativa, que é tudo aquilo que pessoas físicas e jurídicas devem ao Distrito Federal, como multas de trânsito ou impostos, por exemplo. São valores que não foram efetivamente pagos nas datas estabelecidas. Em 2020, o DF arrecadou 525,4 milhões de reais por meio de créditos inscritos na dívida ativa, mais do que foi previsto durante a elaboração do orçamento. Diferentemente de anos anteriores, a dívida se manteve praticamente estável em relação ao ano anterior, com crescimento de 0,3%, e alcançou um total de 36,4 bilhões de reais em 2020. O montante tem 94,9% de origem tributária e representa 45,9% do patrimônio distrital. A dívida ativa, isto é, os valores que as pessoas devem ao DF, só não cresceu mais no ano passado em razão do programa de incentivo à regularização fiscal do DF.
O Refis-DF 2020 concedeu reduções de juros e multas, e a arrecadação representou apenas 1,4% do saldo final da dívida ativa no exercício. Apesar de o GDF ter informado sobre novos procedimentos para revisar o estoque da dívida, não foi identificada qualquer implementação em 2020, nem resultado decorrente dessa suposta nova metodologia. Por outro lado, o Distrito Federal fechou o ano com uma dívida pública de 14,5 bilhões de reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais que em 2019. O maior aumento ocorreu na dívida fundada, que alcançou 10,8 bilhões de reais, sendo 5,5 bilhões relacionados a precatórios, que registraram um aumento de 19,4% em relação a 2019. Mas os números referentes aos precatórios não apresentaram fidedignidade. Assim como ocorreu no exercício anterior, o corpo técnico do TCDF encontrou diferenças entre o valor registrado no SIGO, o valor informado pela Procuradoria-Geral do DF e o publicado no relatório de gestão fiscal, conforme reconhecido pela Controladoria-Geral do DF. O saldo das dívidas com requisições de pequeno valor, que são pequenas obrigações a pagar após o trânsito em julgado de decisão judicial, também mostrou inconsistência. No caso do DF, é considerada de pequeno valor uma quantia de até 10 salários mínimos. Entre 2019 e 2020, o valor relacionado a RPVs permaneceu inalterado em 164,2 milhões de reais, o que é improvável de ocorrer. De toda forma, o governo do Distrito Federal cumpriu o plano de pagamento de precatórios do DF para 2020, repassando 501,8 milhões de reais ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O GDF também pagou 58 milhões de reais de RPV no exercício. O Distrito Federal também ficou abaixo dos limites de endividamento estabelecidos pelas resoluções do Senado Federal número 40 e número 43, ambas de 2001. O relatório analítico também avaliou os principais eixos temáticos do governo. Os eixos segurança pública, educação e saúde despontaram com os maiores gastos, alcançando em conjunto 26,8 bilhões de reais, que representam 64,5% do total de despesas. Dos 216 indicadores de desempenho propostos, o GDF apurou 192. Desses, 94 atingiram a meta pretendida, o que representa menos da metade. Os piores desempenhos foram os eixos da educação e da saúde.